Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, que é o preparo de solo. E para isso temos aqui uma visita especial, o Marcel Tsuzuki, ele que é engenheiro agrônomo, fica sediado ali na região de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Não é isso, Marcel? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Suelen. Bom dia, amigos produtores que estão nos assistindo aí. É uma satisfação estar participando hoje aqui do Matsuda em Foco e falando sobre esse assunto importante no estabelecimento de pastagem, que é o preparo de solo. Bom, então quais são os principais fatores, os fatores que nós devemos levar em consideração ao iniciar o preparo de solo para pastagem, Marcel? O preparo do solo tem um objetivo do quê? Eliminar o material existente na área, né? Então, eliminar aquele capim antigo, as ervas daninhas, aquela brotação do cerrado, né? É uma das funções de eliminar esse material existente. Cuidado com a compactação do solo. Então, se há uma compactação nesse solo, a gente temos que ver, né, qual implementos vamos utilizar para descompactar esse solo, para ter esse melhor preparo. E a importância também da análise de solo, que através da análise de solo que nós vamos saber, vai nos direcionar a correção, os níveis de nutrientes que precisa ser colocado, as adubações, através da análise de solo. Bom, então esse solo tem que estar bem preparado para dar uma boa condição da semente vir a germinar, formar um bom pasto. Bom, você acabou de citar então a análise de solo, né? Como é que ela contribui para a escolha correta das técnicas de preparo e de adubação? A análise de solo, ela nos informa a quantidade de nutrientes, de cálcio, de magnésio, de potássio, de fósforo que está presente. Se há também elementos prejudiciais à planta, no caso do alumínio, a textura desse solo, quanto por cento que tem de argila, de silt, de areia. Então ela nos guia como é que está a realidade do nosso solo. E a importância de fazer não só coletar a amostra de 0 a 20, como de 20 a 40 centímetros, né? Porque essas camadas mais profundas, a gente tem que ter o conhecimento como é que está a realidade dela, porque isso vai interferir na escolha da nossa preparação do solo. Qual a importância da correção do solo, Marcel, antes de iniciar o plantio e quais são as etapas mais críticas desse processo? A correção do solo, o calcário, o tipo de calcário, ou dolomítico ou calcítico, o que muda é o nível de concentração de óxido de cálcio e magnésio, né? Ele tem a principal função de melhorar esse pH do solo, ou seja, vai diminuir a acidez desse solo, vai neutralizar o alumínio, que é um elemento prejudicial para as plantas. Tem que ter um planejamento, porque o calcário, a reação dele é lenta e depende de umidade do solo. Então, por isso, o planejamento do produtor, iniciado cedo, às vezes no mês de maio, junho, já coletar essas amostras, encaminhar para o laboratório do solo, já para ir fazendo a programação da distribuição desse calcário antes de iniciar o período chuvoso, porque o calcário também tem um tempo de reação, muitas vezes demora pelo menos aí 60, 90 dias para iniciar a reação no solo, tendo umidade no solo, né? Quais são as diferenças entre o preparo de solo convencional e o preparo de solo conservacionista? O que eu vejo entre a diferença desses dois tipos de preparo, principalmente é o número de operações. O custo do preparo de cultivo mínimo, né, é bem abaixo do que o de um preparo convencional. Porque lembramos que o preparo convencional, conforme a situação real da área lá, os números de operação são grandes. Às vezes temos uma área muito degradada, com brotações já em fase lenhosa. Não é somente entrar com uma grade pesada e fazendo essa gradiação. Muitas vezes tem que fazer essa limpeza, trabalhar com um trilho, trabalhar com um link, depois juntar essa sujeira, esse material lenhoso, para sim iniciar o preparo de solo com grades aradoras, 32, hoje já falamos em 36, dependendo
tem até grades maiores, mas para pecuária em torno aí de 32 a 36 polegadas aí, a grade aradora. E depois sequência da grade intermediária, da grade niveladora, deixando esse solo bem preparado, né? Então o custo operacional é muito alto. E aí você vai removendo o solo, lembrando também que tem intervalos de uma operação a outra para ficar bem preparado esse solo. O plantio de cultivo mínimo, o plantio direto, ele exige de menos operações. Muitas vezes você, com aplicações de herbicida e com alguns manejos de subsolagem, você já consegue trabalhar esse solo, fazer esse plantio com um custo menos de 50% em comparando ao plantio convencional, né? E sem contar que você não vai estar expondo esse solo aí, hoje nessas temperaturas altas que estão fazendo durante o dia, então você vai conservar mais esses micro-organismos benéficos que tem no solo, né? Marcel, quais são os benefícios e os desafios do plantio direto em áreas de pastagem comparado ao preparo tradicional do solo? Os benefícios do plantio direto hoje, principalmente é o custo, né? Eu vejo um custo mais baixo, com menos operação, apenas aí utilizando dessecação com herbicidas próprios aí, para eliminar o material existente. Muitas vezes, se há com a compactação, trabalhar aí com um implemento aí de subsolagem também, fazendo as correções também de calagem, igual o preparo convencional. Então o custo é mais baixo, de uma certa forma eu preservo mais o meu solo, né? A microbiologia desse solo. Um dos desafios que eu vejo de plantio direto é a questão que as áreas hoje de pecuária precisam fazer uma limpeza antes. Então, para mim, trabalhar com o implemento de plantio direto, com uma plantadeira ali, eu preciso ter essa área limpa, livres de toco, livres de cupim, com poucas árvores para poder manobrar. Então, é um dos desafios. E outra questão também do plantio direto que eu vejo é a questão que com a plantadeira, o equipamento que é utilizado, você consegue fazer a adubação inicial, adubação de base fosfatada ali, na mesma operação, junto com a semente, né, tendo um bom desempenho inicial aí da semente após germinação. E também hoje nós estamos falando bastante de bactérias benéficas para gramíneas, caso azospirilo, Bacillus arabatae, Pseudomonas. Esses implementos de plantio direto, eles têm um reservatório que você consegue trabalhar com essas bactérias na mesma operação, colocando juntamente ao suco de plantio, junto com a semente das gramíneas aí, trazendo excelentes benefícios. Muito bem, como é que o uso de coberturas vegetais, ele pode influenciar a qualidade do solo e a produtividade, isso pensando a longo prazo? As coberturas vegetais hoje é de suma importância, porque ela vai melhorar nosso solo, principalmente os teores de matéria orgânica vão estar aumentando. Isso vai ser uma melhora muito boa no nosso manejo ali de solo. E um solo tendo uma boa cobertura vegetal, querendo ou não, ele acaba se tornando um ambiente mais fresco ali, né? Não está exposto diretamente ao sol. Então esse ambiente com cobertura boa vegetal também vai diminuir a água da chuva. Quando às vezes dá uma chuva, se você perde um pouco de água por escorrimento superficial, ali com uma boa proteção do solo, acaba tendo uma melhor taxa de infiltração dessa água no solo, conservando mais. E um solo bem coberto também eu vejo a incidência de erva daninha diminui muito, porque não dá espaço para as invasoras competir com a cobertura que está lá. Então a cobertura vegetal no solo é de suma importância, só traz benefícios, só vem a somar para o produtor. Muito bem. E quais são as práticas de preparo de solo que ajudam a melhorar a retenção de água e nutrientes, especialmente em regiões com escassez hídrica? Essas práticas aí, principalmente conservacionista, que seria os terraços, as curvas invíveis, fazendo com que impedisse que essa água pegasse velocidade, causando erosão. Além dos terraços das curvas, pode-se trabalhar com a descompactação desse solo. Então, um solo bem descompactado, ele vai ter uma melhor taxa de infiltração de água no solo. Então, ele vai conservar mais essa água, vai ter o melhor aproveitamento dessa água da chuva, e vai reservar no solo.
assim podendo passar por estresse hídricos veranicos aí por alguns dias. E uma boa cobertura de solo, não deixando esse solo exposto ao sol, né, vamos dizer assim. Certo. Como a escolha correta de implementos agrícolas pode otimizar o preparo de solo e também reduzir os impactos ambientais? É importante que o produtor, ou até mesmo a pessoa que dê assessoria, o técnico que acompanha a propriedade, tenha um conhecimento prático para essa tomada de decisão. Olhar a realidade da área, ver que tipos de operações podem ser feitas, que tipo de preparo de solo pode ser feito, se é um preparo de solo convencional, ou se é um preparo de solo de cultivo mínimos, que a gente trabalha com menos operações, ou até mesmo um plantio direto. Então é de suma importância o conhecimento do produtor e também da pessoa que dê assistência a ele para essa tomada de decisão. Então muitas vezes eu tenho um pasto com gramão, gama Forquilha, gama Mato Grosso, que é de difícil controle. Se nós deixamos para preparar esse solo nas águas, esse gramão tem uma dificuldade de eliminar ele. Então, muitas vezes, você tendo conhecimento, você já entra com uma aplicação de um herbicida, já fazendo o controle dele, né? Se um solo também está muito compactado, depende a profundidade de compactação desse solo, muitas vezes isso influencia na tomada de decisão do tamanho do implemento que você vai utilizar. Muitas vezes um arado Iveco ou até mesmo uma grade de 36 polegadas que vai conseguir introduzir mais profundo nesse solo, assim rompendo essa compactação do solo. Então tem que ter bastante conhecimento prático e ver a realidade da área a ser trabalhada, né? Ser preparada para o estabelecimento de pastagem. Então, o melhor momento para se preparar o solo é no período da seca? Nesse momento, por exemplo, que nós estamos, é um momento ideal ainda? Não digo de preparar, mas pelo menos o planejamento já teria que ter sido feito. Porque com o resultado da análise de solo, você vai saber a quantidade de calcário, de correção a ser feita, quantidade de adubação. Isso tem uma logística também até chegar na propriedade para iniciar essas aplicações. Alguns tipos de solos, nessa seca, mesmo com grade pesadas, muitas vezes não tem uma eficiência desse implemento nas operações. Então, muitas vezes o produtor tem que aguardar uma chuva, uma melhor eficiência, né, no caso de uma grade arador ou até mesmo um arado Iveco. Bom, e para a gente encerrar então o nosso Matsuda em Foco de hoje, Marcel, quais são as práticas recomendadas para prevenir a erosão do solo durante e após o preparo para o plantio de pastagens? Uma das principais operações feitas para prevenir é as curvas de nível, né? Os terraços. Então é de suma importância quando você for fazer uma reforma, até mesmo um estabelecimento de pasto, você fazer essas curvas de nível, esses terraços, conforme o grau de declividade do terreno. Então é de suma importância. E também a questão da compactação, né? Como eu tinha dito antes, um solo descompactado é um solo que vai ter um melhor aproveitamento da água da chuva, então vai ter uma melhor infiltração dessa água no solo, vai ter uma melhor reserva dessa água no solo, né? E uma boa cobertura. Se você vê um pasto bem fechado, com uma grande quantidade de massa, isso acaba sendo uma barreira física também para que a água da chuva possa perder por escorrimento superficial, né? E após esse pasto estabelecido, o que pode ser feito é o produtor, os funcionários, cuidar esses terraços que a gente tem visto aí. O que acontece? O gado, para ele ir até o coxo ou até o bebedor, eles atravessam esses terraços formando aqueles trieiros. Então, se você não dá manutenção naqueles trieiros, esses trieiros começam a aprofundar, onde começa a pegar a velocidade dessa água da chuva aí, podendo iniciar uma erosão. Então, é o dia a dia, a observação do produtor, do funcionário, para que possa ser feitas essas manutenções no terraço.
Muito bem, e aí, gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com os amigos e se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho e não perca nenhum conteúdo. Estamos sempre postando novidades. Marcel, obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Um excelente dia para você. Obrigado, Suelen. Mais informações podem entrar em contato com o departamento técnico do Grupo Matsuda, que estamos disponíveis para atendê-los. Obrigado, Suelen. Obrigada a você, Marcel. É isso então, um grande abraço e até a próxima. Matsuda, quem usa, não muda. Matsuda.